O ChatGPT sabe mais sobre você do que você mesmo e eu posso te provar. Foi isso que eu falei num vídeo que viralizou na rede vizinha e, gente, vocês nem sabem o que aconteceu. Esse post viralizou tão rápido, mas tão rápido, que eu tava recebendo comentários a cada 0,3 segundos de pessoas querendo o que eu vou te falar aqui nesse vídeo de forma aberta e gratuita. E eu tava com mais de 40 mil comentários nesse vídeo, até que ele caiu. Sim. O Instagram tirou o meu vídeo, mas eu, como sou persistente e resiliente em tudo na minha vida, eu postei de novo e ele já foi um sucesso de novo e a gente viralizou. E hoje eu tô aqui pra abrir esse ouro contigo. Eu nem sei se eu deveria estar falando sobre isso aqui, porque tem gente que não tá preparada pra resposta que vai ouvir desse prompt do ChatGPT. O que eu vou compartilhar aqui literalmente mudou a forma como eu trato a inteligência artificial. E não é mais um daqueles prompts genéricos que a gente vê em todo canto por aí. Escuta só, 83% das pessoas estão usando o ChatGPT totalmente errado. Elas pedem para a inteligência escrever um textinho, resumir um artigo ou criar uma receitinha básica de bolo. Isso é um desperdício absurdo do potencial dessa inteligência. É como ter uma Ferrari e só usar ela para ir até a esquina na padaria. Então hoje eu vou compartilhar contigo o exato prompt que transformou o meu ChatGPT num consultor de R$ 500 por hora. Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e o melhor, sem custo nenhum. Antes de te mostrar esse prompt revolucionário, deixa eu te contar uma coisa. Em 2022, quando eu comecei a usar o ChatGPT, eu usava basicamente como 99% das pessoas ainda usa até hoje. Eu pedia coisas mais básicas, pedia textos e eu pensava, nossa, legal, uma IA que escreve uns textos aí bacanas. Mas é aí que tá a grande questão. Se você ainda tá utilizando até hoje o ChatGPT como um mero redator, você tá deixando muito dinheiro na mesa. Veja bem, eu testei mais de 500 prompts nos últimos 14 meses e eu sei exatamente a diferença entre um prompt bom e um prompt muito ruim. A maioria dos prompts que as pessoas usam são muito genéricos, como escreva um e-mail para o meu chefe, me dê ideias para o jantar. Só que o ChatGPT é um dos modelos de linguagem mais avançados já criados no planeta Terra, treinado com centenas de bilhões de parâmetros. E você está pedindo para ele fazer algo que um mero estagiário conseguiria fazer? Então fica aqui comigo que agora eu vou te abrir o ouro. Eu vou te mostrar o prompt que mudou completamente o meu jogo. Eu chamo ele de consultor estratégico pessoal. Esse prompt ele transforma o ChatGPT em basicamente 3 coisas ao mesmo tempo. 1. Um consultor estratégico de nível mundial. 2. Um psicólogo que realmente entende você. E 3. Um coach brutal que não aceita desculpas. E o melhor disso tudo é que ele é totalmente personalizado para você. Ou seja, a inteligência artificial foi criando um padrão de acordo com o que você pergunta para ela e a profundidade das suas perguntas. Ainda mais se você usa a versão paga do ChatGPT. Basicamente, ele foi entendendo quem é você. O que você faz? Qual é o seu perfil psicológico? Quais são os seus medos, os seus desejos? Cara, se você paga o ChatGPT e usa ele com muita frequência, pode ter certeza que ele sabe de tudo isso. E esse prompt que eu vou te passar vai fazer ele cuspir tudo isso de forma brutal. Fique em paz que eu vou te passar esse prompt, mas primeiro eu quero te mostrar aqui na tela um pouco sobre ele, te explicar quais são as características dele que tornam esse prompt tão forte e também como você pode usá-lo. Então o prompt começa assim: atue como meu consultor estratégico pessoal com o seguinte contexto. E é aqui que tá a mágica. Para fazer o ChatGPT funcionar da forma que você quer, você tem que dar um contexto. Se eu pedir uma receita de bolo, ele vai dar uma receita de bolo qualquer. Se eu pedir a melhor receita de bolo utilizada lá nos melhores hotéis 7 estrelas dos Emirados Árabes, aí a resposta vai ser completamente diferente. Por quê? Contexto. Então, no contexto desse prompt, a gente basicamente fala para a IA ter um QI de 180, ou seja, extremamente, absurdamente inteligente, ser brutalmente honesto e sincero, ou seja, ele não vai ligar para os seus sentimentos, ele vai só te dar a pura verdade. A gente também direciona que ele construiu empresas bilionárias, ou seja, é um cara com muito conhecimento aí, tem expertise profunda em psicologia e estratégia, pensa em sistemas e causas raiz e prioriza pontos de alavancagem de máximo impacto, ou seja, o que você tem que fazer de forma honesta, brutal e muito inteligente, de acordo com o seu perfil psicológico. O que tá te travando de ir pro próximo nível. É isso que esse prompt vai fazer por você. Mas espera que isso é só o começo, a melhor parte vem agora. A maioria dos prompts falha porque não leva em consideração uma coisa muito importante, que é o seu perfil
comportamental, como eu falei. Você é único, você tem uma psicologia única. Pode ser que um discurso motivacional não sirva para você porque você não tem esse perfil de que gosta de ser motivado. Você prefere ir para o caminho mais honesto, mais extremo. E é exatamente por isso que esse prompt é diferenciado. Então ele literalmente diz o seguinte: você analisa profundamente meu perfil psicológico através de ferramentas reconhecidas como DISC, Tipologia Junguiana, MBTI, Big Five, Análise Cognitiva e Enneagrama, extraindo insights práticos a partir dessas avaliações. Sentiu o poder desse prompt aí? E com base nisso, ele vai conseguir analisar as lacunas críticas que estão te impedindo de avançar. Ele vai conseguir também criar planos de ação baseado no seu perfil psicológico. Se você é uma pessoa extrovertida ou introvertida, são caminhos diferentes para você ir. E também vai te empurrar além da sua zona de conforto com base no seu perfil. Você tá entendendo o poder disso aqui? Cara, é como ter um psicólogo, um coach executivo e um consultor estratégico todos em um, exclusivos para ti. Isso é surreal. Com a IA hoje, isso é possível. Então, bora ver como é que funciona isso na prática. Quando você usa esse prompt, o ChatGPT vai te responder em um formato de 3 partes específicas. Primeiro, ele começa com uma verdade dura, personalizada, que você precisa ouvir. Sabe aquele empurrão que você estava precisando escutar, mas ninguém estava te falando? E não é um conselho genérico do tipo, trabalhe mais duro. É algo muito específico, baseado no teu perfil comportamental. Eu, por exemplo, eu sou ISFP, que significa introvertida, sensorial, sentimental e perceptiva. E nessa parte, o que ele disse para mim foi o seguinte: você ainda está jogando pequeno. Seu talento é de elite, mas a sua execução está em modo protetor. Você camufla isso com estética, branding e perfeccionismo e racionaliza como estratégia, quando muitas vezes é medo disfarçado de planejamento. Isso doeu, tá? Mas eu precisava ouvir isso. Então isso me deu um chacoalhão e em questão de segundos eu percebi a verdade. E quando a gente joga consciência para um problema, a gente consegue finalmente enxergar que aquilo é um problema para depois conseguir resolver esse problema. Segundo, ele fornece passos específicos e alcançáveis de acordo com o seu perfil. Não conselhos genéricos do tipo medite mais, mas planos de ação específicos para solucionar aquelas dores que você está enfrentando nesse momento. E terceiro, ele termina com um desafio direto, com base nos seus objetivos. Gente, me surpreendeu muito esse desafio dele. Eu mudei muito internamente desde que eu comecei a aplicar esse desafio que ele me passou. São coisas simples, mas que eu precisava fazer. E o mais incrível é que a cada conversa que você vai tendo com a inteligência, mais ele vai aperfeiçoando até essa resposta. Então experimenta usar esse prompt que eu vou já te passar e depois continuar a conversa com ele. Pergunta: por que você falou que eu sou assim? De onde você tirou isso? Vai aprofundando, tenta entender. Nossa, chat, mas você falou que eu me saboto. Eu não consigo perceber que eu me saboto. Me ajuda a identificar onde eu tô me sabotando? E vai aprofundando que você vai ver que o negócio vai ser absurdo. E quando eu comecei a usar esse prompt, eu não esperava muita coisa. Eu descobri ele e eu pensei, lá, mais um prompt que vai me trazer umas respostas bem nada a ver. Mas eu me surpreendi. E em 30 dias, realmente seguindo exatamente o que esse prompt tinha me passado, eu identifiquei e corrigi um padrão de autossabotagem que estava me estagnando em um lugar que eu não queria ficar. Eu resolvi um bloqueio criativo que estava me atormentando há meses e, por último, tomei decisões difíceis que me trouxeram mais resultados. E olha, eu não tô dizendo que esse prompt vai resolver todos os seus problemas, tá? De forma alguma. Você ainda precisa fazer todo o trabalho. Mas é muito mais fácil, muito mais rápido e muito mais econômico você ouvir isso de uma inteligência altamente treinada que pode conhecer não tudo, mas pelo menos muitas coisas sobre você, do que você ter todo o tempo, dinheiro e recursos para conseguir essas respostas em outro lugar. Agora vamos ao passo a passo de como usar esse prompt corretamente. Primeiro, você copia o prompt que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você. Esse link que eu vou colocar aqui embaixo vai abrir um documento Google. Você vai copiar exatamente o prompt como eu tô te mostrando aqui no vídeo e vai colar em um novo chat do seu ChatGPT. E assim, não altera nada inicialmente, só copia, cola e envia. E por último, quando você começar a ver a resposta ali, interaja um pouco mais. Forneça mais informações sobre você, sobre seus objetivos, sobre as suas dores. Como eu te falei anteriormente, vai aprofundando esse chat depois que ele responder. E não esqueça de ser brutalmente honesto no que você for falar.
Fale como se fosse um amigo seu ali ouvindo. Nossa, cara, mas eu não tô entendendo por que isso tá acontecendo comigo. Desabafa, desabafa. Tem até a opção de áudio lá agora, onde você clica e vai falando e ele vai transcrevendo. Ou você também pode conversar por áudio com a IA. Então se abre se você quer uma resposta boa que vai te levar para outro nível, tá? E por último, agora oficialmente o último, use regularmente esse prompt. Isso não é uma solução única, é uma ferramenta de desenvolvimento contínuo. Quanto mais você vai usando daqui a uns meses, mais você vai percebendo que os seus desafios estão mudando. A vida sempre vai ter desafios. E o bom é que você consegue identificar isso com a IA. E agora eu vou responder algumas dúvidas que eu recebi lá no meu direct sobre esse prompt. Primeira pergunta que eu recebi: a resposta sai melhor se o ChatGPT for pago? E por quê? Sim, gente, sai melhor. A versão paga usa o modelo GPT-4. Em contrapartida, a gratuita usa o modelo GPT 3.5. E as diferenças são: o GPT-4 basicamente tem um raciocínio mais profundo, ele conecta melhor as ideias e ele evita respostas muito genéricas. Outro diferencial é que o GPT-4 ele consegue analisar contextos mais profundos, como esse prompt, que ele é longo, complexo, realmente bem incisivo, e o GPT-4 consegue absorver mais essas informações sem se perder nas ideias. E por último, ele também tem maior capacidade de foco, conseguindo te trazer respostas mais assertivas do que respostas um pouco mais viajadas. Segunda pergunta que eu recebi: como o ChatGPT consegue dar uma resposta precisa? Ele salva suas interações em memória? Então, como eu falei agorinha, depende da versão que você está usando. Se você está usando a versão paga, sim, ele armazena as suas informações. Ele consegue ter uma clareza sobre quem é você, mesmo que não 100%, por conta das interações que vocês tiveram ao longo dos meses, anos, enfim. Já o GPT 3.5 não consegue salvar. A cada vez que você inicia uma nova conversa, é uma nova pessoa, é uma nova informação, então ele não tem uma base anterior, um contexto anterior. Agora aqui vai a dica master para você decidir se paga ou não, porque fica em torno de uns R$100 por mês. Se você quiser só uma resposta rápida, a versão gratuita dá conta. Mas se você quiser um verdadeiro consultor estratégico que entende as suas emoções, os seus comportamentos, os seus pensamentos, aí é outros 500, né? E para isso você precisa ativar a versão paga, sim, porque ela tem memória. Bom, senhoras e senhores, eu apresentei para vocês o melhor prompt do ChatGPT que vocês já viram na vida. Eu tenho certeza que foi o melhor, porque para mim, que já testei tantos, foi um completo baque. E essa é literalmente uma das ferramentas mais poderosas que você pode ter hoje, usando a seu favor para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Agora eu quero que você faça 3 coisas. A primeira: copia e cola esse prompt na tua inteligência artificial. 2. Compartilha aqui nos comentários qual foi o maior insight que você tirou da resposta que você recebeu. E 3. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like, se inscrever para próximos vídeos como esses e também comentar aqui sua experiência, porque eu vou ler todos os comentários. E lembre-se, a diferença entre resultados medianos e resultados extraordinários está no nível e na qualidade das suas perguntas. E esse prompt, ele é uma pergunta extraordinária. Então me conta, qual que é a verdade dura que você estava evitando confrontar, mas que agora, com essa IA, ficou inevitável fugir? Te vejo no próximo vídeo.